Bom dia, pessoal! Vamos trabalhar mais um pouquinho sobre a álgebra e voltando aqui para dar uma retomada em todas as operações, para a gente poder fixar bem o que cada operação exige de nós. Só para não esquecermos aqui, procurei lembrar novamente o que é coeficiente numérico e o que é parte literal, ok? E aqui iniciamos então com as nossas operações, com a soma e com a subtração. O que nós já aprendemos que temos que fazer quando nós temos, por exemplo, polinômios, onde eu tenho termos semelhantes, eu vou poder agrupar os coeficientes numéricos, mas importantíssimos, não esquecer que a parte literal conserva a mesma. Eu só agrupo, eu só trabalho com o coeficiente numérico. E não esquecer também de aplicar aqui a regra do ter e do dever. E uma outra coisa importante que eu fiz questão de colocar aqui, a questão do sinal negativo na frente do parênteses. Eu vou inverter o sinal de todos os termos que estiverem lá dentro. Quer dizer que se eu tenho 3 termos, todos vão sair com sinais diferentes. Já na multiplicação, já a regra não é a mesma de conservar a mesma parte literal. A multiplicação é óbvio que eu vou multiplicar o coeficiente numérico pelo coeficiente numérico de cada termo. E aí uma coisa importante aqui, as letras semelhantes, eu vou somar os expoentes. Então, cuidem bem, porque daí eu sempre vou ver, né, que expoente tem uma letra. Por exemplo, ali na letra A, nós estamos trabalhando com a letra C. Então, cuidar sempre com quem eu estou fazendo e somos expoentes. Lembrando que quando não tem expoente, é porque o expoente é 1. Sempre atentos a isso. E sempre aqui, ó, gente, nós estamos falando em multiplicação. Então, na hora que eu estiver multiplicando, eu vou aplicar aqui a regra de sinais lá do amigo e do inimigo. Cuidado! A divisão, se na multiplicação a gente fazia a soma entre os expoentes semelhantes, aqui na divisão, que é a operação inversa da multiplicação, nós vamos diminuir os expoentes das letras semelhantes. E também cuidar a regra de sinal, que é do amigo e do inimigo. Na potenciação, as letras semelhantes, vocês percebem os dois exemplos que foram colocados aí, ó. Nós multiplicamos os expoentes das letras. Então, por exemplo, que nem na letra A, eu tinha menos 5A na segunda elevado ao cubo. Então, é claro que esse cubo aí, ele vai elevar o 5, né, que é 125, e o A na 2, então, vai ficar A na sexta. E da mesma forma, no exemplo B, que nós temos menos 1 meio BC ao cubo elevado na potência 4. Então, esse 4, essa potência 4 que está fora do parênteses, ele indica que eu tenho que elevar cada termo que eu tenho lá dentro do parênteses, cuidando da regra de sinal e cuidando, então, para multiplicar. Por exemplo, que nem eu tenho B. No caso, eu fiz a questão de colocar 1 ali para vocês lembrarem. Eu vou fazer 1 vezes o 4, ele ficou então com o expoente 4. E o C ao cubo vezes o 4, então vai ficar C na 12ª potência. E na radiciação, quando eu for extrair uma letra, né, na verdade, como eu coloquei ali no exemplo A, que eu coloquei raiz quadrada de A na segunda, B na quarta, eu vou simplesmente achar a metade daquela letra. Por exemplo, eu tenho A na segunda, o que é a metade de 2? Vai ser 1. E B na quarta, B na segunda.
No exemplo B, eu tenho a raiz quadrada de 49 é 7. De C na sexta, o que é a metade de 6? É 3. Então, a raiz quadrada, no caso de C na sexta, é C na terceira. E Y na oitava, a metade Y na quarta. Então, lembrando novamente que a raiz quadrada da letra é a metade do expoente. Espero que com essas novas explicações vocês consigam gravar bem e toda vez que vocês tiverem dúvidas, procurem esse material e vão estudar de novo para não trocar mais as regras.